Olá pessoal, boa tarde. Muito bem, boa tarde não, ainda é bom dia. Muito bem, o que está acontecendo aí, existem muitas pessoas que estão perguntando, ora, mas e a intervenção, vem ou não vem? Os militares vão ou não vão tomar as ruas? Os militares vão ou não vão assumir o comando do Brasil? Enfim, uma série de coisas. Pessoal, eu acho o seguinte, o que nós temos que ter em mente não é necessariamente se os militares farão ou não farão isso, farão ou não farão aquilo, porque nós temos que analisar as coisas por uma inteligência que não é a inteligência nossa, não é a inteligência do cidadão comum. O cidadão comum normalmente faria as coisas de forma atabalhoada, de forma corrida, ou seja, acabaria botando o pé pela mão. No caso do serviço de inteligência das Forças Armadas brasileiras, ele tem que agir de uma forma muito maior, muito mais grandiosa, muito mais afinada com os interesses de um continente, como é o continente brasileiro. Nós temos que avaliar que o continente brasileiro ele não é uma a nação brasileira ela não é um país pequeno, ele é um país com dimensões continentais. Ele não é um continente exatamente assim, mas ele tem dimensões continentais. Então nós temos que avaliar isso dessa forma. Outra coisa, as nossas Forças Armadas têm que ser dada a geografia da nossa nação, dada a população da nossa nação, as nossas Forças Armadas têm que estar entre as maiores do mundo. Não porque eu queira que assim seja, não porque eu, como um bairrista, queira avaliar nossas Forças Armadas como as melhores, não é isso. A questão não é bairrismo, a questão é a realidade. Entendam bem, gente, nós temos aí fronteiras que desce, puxa, de norte a sul do Brasil, de vários lados, são quase que impossível de cuidar de toda essa fronteira. Nós temos aí um país muito grande, com muita gente, e então, quer dizer, nós temos que ter um serviço secreto, um serviço de informações dos melhores do mundo também. Então, quando nós estamos vendo que os militares ainda não tomaram conta e muita gente está ali xingando e dizendo que os militares são frouxos, que são isso, que são aquilo, tem que parar e tem que analisar o seguinte, gente. Se os militares tivessem tomado a posição há 2 anos atrás ou há 1 ano atrás, ou mesmo há 6 meses atrás, muita coisa que sabemos hoje não teríamos sabido. Nós, o povo, não estou dizendo os militares. Os militares têm conhecimento de coisas que nós não temos a mínima ideia do que está acontecendo. Tem coisas que nós só viremos a saber daqui a 50 anos, gente. Trata-se de segredos de Estado que não podem ser divulgados sob pena de que nós podemos vir a ter problemas até internacionais. Então isso é muito sério, não adianta ficar, mas por que os militares não saem? Por que os militares não fazem isso? Porque eles não fazem porque eles têm uma linha estratégica muito bem montada. E eu posso garantir que é muito bem montada mesmo, até para evitar o derramamento de sangue o derramamento de sangue sem razão de ser. Quer dizer, o derramamento de sangue sempre será sem razão, mas assim, um derramamento de sangue mais contido, porque vai haver derramamento de sangue no momento que os militares resolverem assumir este país de uma hora para outra. Nesse momento, a esquerda, os terroristas, os que estão querendo implantar o comunismo no Brasil, eles vão lançar mão de todas as armas que eles têm para impor a vontade deles.
Eles vão tentar colocar o povo contra os militares, eles vão tentar jogar o povo contra os militares de uma forma que você vai ficar abismado, você não vai entender nada do que está acontecendo. Entenda, gente, eles são capazes, como fizeram em 64, eles matavam os próprios amigos para jogar a culpa em cima dos militares. Eles matavam os próprios amigos e diziam na mídia, na imprensa, que quem estava matando eram os militares. E isso é comprovado. O próprio Franklin Martins já falou sobre isso no YouTube, a Dilma já falou sobre isso, o Zé Dirceu já falou sobre isso, o Gabeira já falou sobre isso, tem um monte de gente que já falou sobre isso. Tem um monte de amigos da Dilma que eram parceiros, inclusive uma mulher que foi companheira de cela dela, comentou sobre esse assunto, tá no YouTube, é só procurar. Entendam bem, gente, tem muita coisa que os militares sabem que vai acontecer a partir do momento que eles tomarem uma atitude. E veja bem, as atitudes estão sendo tomadas. Veja a declaração dada pelo general Mourão em setembro próximo passado. O general Mourão foi numa casa maçônica, isso é emblemático, gente. Ele foi numa casa maçônica, por que é emblemático? Porque todos os atos, os grandiosos atos no mundo que já ocorreram, libertação de escravos, independência de países, todos os atos tiveram a participação da maçonaria. Todos os atos grandiosos. Abraham Lincoln era maçom, os grandes, Rui Barbosa era maçom, os grandes líderes do mundo foram maçons. Então nós temos que ter uma atenção aí muito especial. Isso daí é emblemático. Ele foi numa casa maçônica e deu aquele recado à nação. Entenda quem quiser. Veja bem, os militares em primeiro lugar não dão entrevista. Eles não vão dar uma entrevista, então amanhã nós vamos sair nas ruas e vamos tomar posse do Brasil. Ninguém vai fazer isso, gente. Militar não trabalha dessa forma. Eles são a reserva para a guerra, para a defesa da nação, quer de ataques internos, quer de ataques externos. E tanto para um quanto para outro, o poder maior está nas mãos de quem sabe trabalhar em silêncio. Isso é a arte da guerra. Sun Tzu explica bem isso. Nós temos que entender, eles não podem ficar dando satisfação à população do que eles vão fazer. São eles que detêm o poder de determinar, inclusive, a morte de alguém, caso eles vejam que está havendo uma ameaça contra a nação ou contra várias pessoas. Quer dizer, eles não negociam com bandido. Quem negocia com bandido é a polícia. E ainda olha lá, até a polícia não pode ficar negociando com bandido. Então o exército, quando sai à rua, ele vai para derrubar. Esse negócio de colocar o exército para tapar buraco no meio da rua, isso é desvio de função, gente. Você não pode colocar a mulher do cafezinho para fazer limpeza, ou vice-versa. Sabe? Então, a mesma coisa com o exército. O exército não está aí para ir tapar buraco. Ele até tapa buraco e tapa muito bem, porque eles sabem fazer tudo. Mas não é essa a função do exército. A função do exército é a defesa da nação. E eles vão tomar atitude. Bom, a primeira atitude tomada já foi do general Mourão quando ele deu aquele recado. Aquele recado que ele deu foi muito claro. STF, toma vergonha na cara, porque nós vamos tomar esse país. O que ele quis dizer com aquilo? Que vão fazer? Não. Ele quis dizer que já está sendo feito. E que esses homens de calças curtas, esses moleques sem vergonhas, no estilo do Gilmar Mendes e Caterva que está aí, que toma vergonha na cara e que pare de fazer arte, porque eles serão os primeiros a serem presos. Foi isso que o general Mourão mandou o recado.
Muito bem, ninguém entendeu isso, nem mesmo o STF, tanto que continua brincando. Tiveram outros recados já dados à nação, de formas bastante claras, mas que não veio ao caso citar aqui. Um outro recado que foi dado agora, esses dias aí, há coisa de menos de uma semana, o próprio general Vilas Boas, desta vez, veja bem, já é o comando maior do Exército. Tá? Ele entra lá no Twitter dele e diz que a obediência tem limites. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o exército não está ali para obedecer ordens que não procedam, que não tenham legalidade legalidade constitucional dentro da Constituição Federal, porque o Exército está aí para defender a nação e, consequentemente, a Constituição Federal. Embora essa Constituição seja, até o nome dela já diz, Constituição Cidadã. Uma Constituição Cidadã, primeiro que vocês vejam o absurdo. Essa Constituição não prevê nem mesmo ataques terroristas. Por quê? Porque eles trabalham com ataques terroristas. Como a Constituição não prevê, o ataque terrorista ele passa a não ser considerado crime. Então, quando um cara é pego com bomba, ele imediatamente é solto. Já aconteceu isso com o MST e etc. Um monte de gente aí. Por quê? Porque não é considerado crime. A nossa Constituição não prevê isso. Então vocês vejam que a Constituição já foi escrita para favorecer esse golpe de Estado que os comunistas estão querendo dar no Brasil, destruindo a democracia, tirando essa porcaria de Constituição, que já é uma porcaria, e colocando no lugar dela a Constituição dos sonhos de todo comunista, ou seja, onde quem vai mandar é papai Lula e mamãe Dilma. Tá? E aí você vai fazer tudo o que eles quiserem, exatamente como acontece em Cuba e como está acontecendo na Venezuela, tá? E como acontece também lá na Coreia do Norte, tá? Então, para aqueles que já votaram no Lula e que continuam achando o Lula bonzinho, bonitinho, leva ele para casa, filhinho. Vai cuidar desse infeliz na tua casa. Cuida do Lula na tua casa, cuida do Zé Dirceu na tua casa, cuida do Genuíno na tua casa, cuida do Mercadante na tua casa, cuida dessa corja de vagabundo que está tudo respondendo processo na justiça e que não valem o feijão que comem. Tá? E se você ainda tem alguma dúvida com relação à idoneidade, ao caráter, à ética, à moral do Lula, basta ver o seguinte, tem um ditado antigo que diz, diga-me com quem andas e te direi quem és. Veja, o Lula não tem um amigo que não esteja envolvido em maracutaia. Não tem um amigo que não esteja ou preso ou em vias de ser preso. Todas as pessoas que circulam esse cara ou já foram presos, ou estão presos, ou poderão ser presos a qualquer instante. Todos, sem exceção. Tá? Todos. Não tem ninguém com quem você possa dizer, não, mas esse está isento. Por exemplo, o próprio Fernando Henrique, que poderia até estar isento, até por conta da idade dele, que ele tem 80 anos de idade. Tá? Só que mesmo o Fernando Henrique, ele é altamente suspeito porque ele é um dos fundadores do Foro de São Paulo. Foi ele que permitiu a subida do Lula ao poder. Então vocês vejam que o cara está envolvido até o pescoço. PSDB só tem bandido, PT só tem bandido, PSC só tem bandido, PCdoB só tem bandido, PC só tem bandido, enfim, todos os partidos têm, na sua grande maioria, bandidos. Tem um ou outro que escapa. Por exemplo, o caso do Bolsonaro, que parece que escapa. Volto a frisar, parece. Por que parece? Porque até prova em contrário, meus filhos, eu não sei o que dizer. Sinceramente, eu não quero eleição porque eu não confio em nenhum desses candidatos que estão aí para nenhum dos cargos. Nenhum dos cargos. Então, estão todos contaminados. O nosso país está
à beira do precipício. Um grande abraço, pensem nisso, sejam sempre bem-vindos.